Gente, boa tarde. Então, vamos começar? Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo. E, para quem não me conhece, meu nome é Denise. Eu sou a diretora do Família Up-Down. E a gente é uma organização disposta a ajudar famílias com crianças com síndrome de Down. Todas nós que fazemos parte temos crianças com Down. Vocês podem ver, nossas crianças estão todas aí para vocês conhecerem. Todos os nossos anjinhos. E também a gente quer ajudar outras famílias com crianças especiais. Não só os nossos precisam de ajuda, todos precisam de ajuda. Então, a gente tem feito esse trabalho para ajudar na educação dos pais, para eles descobrirem os seus direitos, tanto dos nossos pais como dos filhos. Tá? Então, eu queria muito agradecer a presença de todos e a confiança de vocês também. E, primeiro que eu quero começar é agradecendo o comércio local do Cape, que tem nos ajudado toda vez que a gente faz alguma coisa, o Gol Supermercado, Brazilian Tot Salão, Ivone Cake, Intercontinental Enterprise, Brazilian... Gente, a pessoa não enxerga, não, desculpa, tá? O nome está em amarelo. Ok. Brazilian Buffet, Brazilian Grill e Jaqueline Esteticista, que foram as pessoas que colaboraram com a gente para o lanche e com alguns brindezinhos que a gente vai fazer uns sorteiozinhos aqui para dar uma relaxada, tá bom? E queria também agradecer a presença do Leonardo. O Leonardo é aqui da maçonaria, do Fraternal Lodge, e que eles têm, já é a segunda vez que eles estão, terceira vez. Ele abre as portas do salão para as mamães do Família Up-Down e do Special Love fazerem os play groups nos fins de semana. Já nos cedeu para a gente fazer um bazar beneficente e agora para as nossas palestras. E eu queria, através do Leonardo, entregar o Fraternal Lodge um diplominha de agradecimento. Em nome do Família Up-Down e de todas nós. Tá? Esse aqui é do Fraternal Lodge. E esse aqui é para o Leonardo, que tem feito um esforço junto ao Fraternal Lodge de ajudar a Família Up-Down. Tá? Obrigada. Se você quiser falar alguma coisinha depois ou agora. Vamos lá. Boa tarde a todos. Um dos princípios da maçonaria é sempre ajudar a comunidade e projetos como essa organização é uma coisa muito importante para educar os pais que têm filhos com filhos especiais. E o Fraternal Lodge ele se sente muito honrado fazer parte desses programas beneficentes. E a nossa loja terá sempre as portas abertas e muito mais do que a organização precisar, estaremos à disposição sempre. Obrigado pelo certificado. Então vamos começar? Então, nós vamos fazer assim. Hoje nós vamos começar, vamos ter a Síbia, a doutora Síbia Keila, que vai falar sobre o futuro financeiro dos nossos filhos e vai dividir com a gente a experiência de mamãe especial, que ela é mãe da Aninha, que também tem síndrome de Down. Logo após a doutora Síbia Keila, nós teremos a Ana Paula Coelho, que vai falar, vai dividir com a gente uma experiência de vida e que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a entender as necessidades da gente saber os direitos dos nossos filhos.
Depois da Ana, nós teremos a Dr. Mary. She's a lawyer from Special Needs Kids. And she's going to talk a little bit about trust. E depois, a Valesca Toledo. Ela é advocate. E ela vai falar sobre IP. Para a gente entender um pouquinho. Ela vai falar, não vai falar muito, o assunto dela é bem extenso, mas depois a gente pode procurar uma outra hora de fazer uma outra palestra só sobre a IP, ou vocês também podem entrar em contato com ela e ela vai estar dando uma orientação para vocês. Tá bom? Então, eu vou chamar aqui, para começar a falar para a gente, a doutora Sílvia Keila, para falar sobre o futuro financeiro dos nossos pequenos. Tá bom? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Ai, toma café. Vamos falar uma boa tarde aí. Boa tarde. É um dia gostoso, né, de outono. Obrigada aqui a Eduardo, Denise, por vocês nos proporcionar momentos como esse de integração, de conhecimento, né, e de compartilhar o que a gente tem um com o outro. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente a eles e a vocês que vieram, tiraram o tempo de vocês para estar aqui, a Mary, a Ana, a Valesca também. Eu sei que vamos aprender muito nessa tarde. Quem sou eu? Eu não trouxe PowerPoint, não, só veio eu mesma. Tá? A minha formação acadêmica aqui nos Estados Unidos, eu vim para estudar teologia, e fui ficando, estudei aconselhamento, psicologia, e no ano de 2016 eu estava muito terminando os meus estudos, quando aos 40 anos eu engravidei da Ana, e na gravidez eles perguntavam, olha, tem alguma coisa errada, você quer tirar? Eu não sei se alguém aqui passou por essa experiência, mas para mim foi assim. Toda vez que eles achavam alguma coisa, eles falavam, você não quer tirar a criança? E eu dizia, tem perna, tem braço, tem olho, tal. E eles diziam, olha, mas tem algo errado, a gente não quer. E sempre foi, o que era uma consulta mensal de revisão passou a ser semanal. E eu disse, se não tem nenhum problema vital, nada sério, vamos ver o que tem no futuro. Sabia-se que tinha alguma coisa, mas ninguém sabia o que era. E no dia do nascimento de Ana, entra no quarto, a gente quando ganha o bebê, né, eles colocam aquela coisa melada em cima da gente, né? Tudo assim, aquilo. Mas enfim, eu disse, minha filha, mas eu disse, não dá para limpar, não, né? Eles vieram, mas eu tinha nojo daquilo, enfim. E daí eles levaram a criança e não me trazia a criança para ver. E eu dizia, cadê a criança? Até que me entra lá 3 pessoas no quarto, e com semblante assim, e entram assim no quarto, sem a minha criança, e me falam com uma cara muito triste. Tudo indica que a sua filha é especial, tem síndrome de Down. Você não está preparado nunca para ouvir que você vai ter uma criança especial. Essa é bem a verdade, que é um mundo novo onde a gente entra. Mas como é dado a notícia, eu disse que eu quero ter tempo ainda para fazer um treinamento nos hospitais, porque eu vi que muitos pais passam pela mesma situação, de uma notícia ser dada de uma forma muito negativa. E não tem nada demais, né? A Ana faz tudo que outra criança faz. Eu até comentava ali, eu não sei por que é Down, porque a bicha é levada. Né? Ela não pode ver shampoo, que ela torna tudo, ela não pode ver um batom que ela pinta tudo. Enfim, mas foi ali, naquele momento, que eles falaram, olha, tudo indica que ela tem síndrome de Down pelos pés, né? Por sinal, ela é muito ativa com os pés, parece que faz pé de mão, que é comer, chupava o pé quando era bebê, faz tudo com muita facilidade com os pés, mas a distância, né, o distanciamento dos dedos dos pés são bastante extensos, e também aqui os olhos, né? A sobrancelha, essa parte. Bom,
E assim começou a minha jornada com a Ana. E eu trabalhava, tinha 2 trabalhos, um de babysitter e um numa escola que eu já trabalhava há 7 anos. E por eu começar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, quando eu estava grávida, eu falei, eu vou começar a juntar o dinheiro, já tinha algum dinheiro, e todos os livros de educação financeira diz que você tem que guardar, né, 6 meses, de 3 a 6 meses de reserva financeira. E eu digo para vocês, não é uma verdade. Se você puder, guarde para 1 ano. Por quê? Aqueles 3 meses supostos que eu tinha guardado, ele foi embora, eu acho que menos de 1 mês com a Ana. Porque era tanta ida e vinda no médico, tantos imprevistos que aconteciam. Eu andei mais de ambulância, eu acho que qualquer um de vocês juntos. Porque todos os dias, praticamente, eu olhava para a Ana estava roxa, desmaiada. E eu só era tendo que chamar a ambulância. Porque ela ficou hospitalizada 23 vezes. Dessas 23 vezes, uma única vez ela ficou 22 dias. Eu disse, eu já estava assim, já era quase que eu estava atendendo os pacientes lá, porque você já fica de casa, né? Dentro do hospital. E eles não descobriam porque a Ana tinha tanta pneumonia. Era uma atrás da outra. Febre, né? A pneumonia, quando vem, a febre é muito intensa. E eu não gosto de contar que eu até choro. Me emociono. Eu querendo ajudar a Ana a cessar aquela febre, porque ela já estava começando a dizer, ela vai ter convulsão. E eu falei, eu tirei a roupinha dela e botei um plástico na cama, por debaixo, porque ela começou a suar e tudo, e ter febre. E eu disse, vou botar um plástico. Só que aquele plástico, ele assou a Ana, ela ficou com queimaduras, de tão alta que era a febre. E aí você se sente péssimo depois, não é? Porque você, de vez de ajudar a sua criança, você piorou a situação dela, né? Já sofrendo com aquilo. Então, eu lembrei que minha mãe, e que muitos, não sou tão velha assim, não, dava um banho, né? Então, eu peguei aquelas bacinhas, quem lembra aquelas bacinhas rosinhas que tem no hospital? E eu falei, essas enfermeiras, a gente não pode fazer mais nada, a gente já deu todos os remédios, a febre dela não cessava. E eu corri no banheiro e peguei aquela bacinha e comecei a dar banho na Ana lá. A água, assim, só tirava a friagem e dava banho nela. E era onde cessava, gente. Foram 3 anos muito difíceis para mim. Mas onde que entra, o que eu quero dizer a vocês, eu superei. Então, eu não sei quem está aqui, saiba que eles dizem que filho especial é para mãe especial. Isso eu tenho no meu coração, porque não é fácil lidar com tudo isso, né, com o novo, e sem saber, né, de tudo que estava acontecendo ali. Não reagia muito bem, né, a criança atrasava. A Ana nunca engateou regular, né, ela arrastava sempre os 2 pezinhos de trás. Né, um pouco diferente, mas é uma criança amável, dócil, e é uma bênção até hoje, fantástica, Ana. E voltando aqui à parte financeira, nisso tudo, né, eu tive que largar um dos trabalhos, continuei na escola até que eu vi que não tinha mais como ficar nem na escola, e eu parei quando, bem pouco, quando a Ana nasceu, uma amiga falou, criança especial, você tem direito no Social Security, vamos lá, e me levou. Eu, sem saber, eu sempre digo, eu não sei quem eu vi, como que eu cheguei lá, que eu nem lembro, porque eu estava naquele turbilhão, né, das notícias, daquela enfermidade, que eu nem sei como é que foi. Eu só sei que eu preenchi, e foram, quem tem calculadora aí, calcula para mim, $600 durante 5 anos. Quanto que dá aí, por gentileza? E aquele dinheiro me foi muito bem aproveitado, digo a vocês. Porque eu pagava uma pessoa para me ajudar, quando eu estava muito cansada, quando eu ia para o hospital, né, que eu tinha um filho também, eu tenho um filho, e foi muito bem usado, as coisas que ela precisava de um brinquedo, algo especial, eu usava aquele dinheiro, e eu dizia, tudo que eu só vou usar esse dinheiro com a Ana, porque vai que um dia, né, eles me pedem conta desse dinheiro, eu não vou usar nada para mim. E como eu tinha parado de trabalhar, meu income fez o quê? Quando você tem um income alto, rápido demais ou baixo demais, o que o IRS faz? Né?
ele duvida, tem something wrong. E eu ainda pegava o dinheiro deles. Bom, passados 5 anos, quanto que deu a conta aí, Ana? 30 mil em 5 anos. Deu 30 mil. Então, passados 5 anos, eu voltei para o mercado de trabalho, meu income voltou a subir e eu fui convidada para uma entrevista no IRS. O que está acontecendo? Eu disse, o seu income mostra aqui que subiu bastante. Eu disse, estou trabalhando, né? Ok, mas você pegou dinheiro nosso aqui? Eu disse, peguei, expliquei por quê. E o homem já sabia da minha vida de trás para frente, frente para trás, ele só foi perguntando para confirmar. E ele disse, você tem imóveis? Eu falei, tem no Brasil, tem um que meu pai me deu, tem outro, e aqui tem também, e carro? Tem, eu tenho um, meu marido tem um, aí, meu marido tinha um de coleção, ele colecionava carro antigo, estava lá, bonitão, e tal, bacana. Você estuda? Aí eu disse, estou fazendo college, estou fazendo, tá, ok. E ele só virou para mim e falou assim, muito bem, venda o que tem e pague a gente tudo que você pegou. Eu disse, mas o meu imóvel está lá no Brasil. No Brasil ou no Japão? Devolve o dinheiro que você pegou. Quanto? 30 mil dólares. Foi um pouco menos, eu chorei pra caramba. Mas foi uma informação errada. Porque quando você vai pegar o dinheiro do social, tem essa regra lá. Você não pode ter imóvel e você não pode ter mais de um carro por família. Por família. E eu não sabia. Né? E eu conheço já várias pessoas agora que eu conto esse caso, eu também tive que devolver, Só que você devolve com juros, né? Esse é o detalhe também. Mas eu consegui parcelar, devolver, graças a Deus. Mas eu digo para vocês, falta de informação. E aquele dinheiro que eu tinha guardado por 3 meses, né? Como eu disse, ele foi embora num mês, então eu não tive essa realidade, né? de ter vamos dizer assim, esse privilégio de estar em casa com ela, né? E antes eu ajudava o meu marido, depois eu, além de não entrar renda da família, eu ainda tirava da renda dele. Então, imagina, né? Você não passa fome, mas fica um negócio, né? Ajustado, né? Acho que alguém entende o que eu estou falando, né? O que é. Tá. Então, o que eu quero falar para vocês? Que desde então, eu passei, né, 2015, eu passei a ver as finanças com outro olhar, depois dessa questão de ter que devolver o dinheiro, e ó, que tinha passado o tempo, e eu já tinha parado de pegar, porque quando eu voltei, olha só, e não foi assim, eu voltei para o mercado de trabalho e falei, não, agora eu não preciso mais de dinheiro, eu parei de pegar, e ficou lá. Né? Mas levou anos para eles me chamarem para essa entrevista, que aconteceu, e outra mancada que eu dei, gente, eu fiz uma poupança para a Aninha com esse dinheiro. Olha, porque se você está pegando dinheiro do social, está falando que você não tem. Como que você vai fazer reserva? Outra mancada brava. Porque aquele dinheiro que eles me davam, né, sobrava, eu não estava gastando todo com ela, eu guardava, falava, vai para a conta do futuro, né? Outra risada que eu dei aí. E daí o cara falou, quem está pagando sua faculdade? Ele sabia tudo, gente. Ele sabia que o imóvel onde que era no Brasil, fiquei assim, ó, ele sabia tudo. Então, não pense quem está aqui que o social ele está de bonzinho, não. Ele sabe tudo de sua vida e pronto. Essa é a verdade, sabe mesmo. Tá? Então, disso, os erros mais comuns que as pessoas cometem, que eu cometi. Aplicar para o Social Security sem conhecer ou ler as regras, que foi o que eu fiz. Fui lá, né, porque alguém me levou. Né, fazer uma poupança como investimento. Outra bancada 3, colocar bens no nome da criança. Aquele apartamento vai ser para o esse aqui vai ser para a Aninha. Péssimo. Né? E a quarta bancada, evitar conversar sobre o assunto. Quer dizer, nós conversamos dessa maneira, educação financeira lá em casa. Nós vamos fazer isso, vamos comprar aquilo, vamos fazer, mas não como deveria ser. Né? O que é falar sobre educação financeira? Né? Que é isso que eu quero despertar em vocês. É sentar mesmo e ver detalhes, o que entra, o que sai, onde que economiza, o que pode fazer para o futuro. E eu penso que a advogada vai falar do trust, a Ana também, né, Ana? O que você pode fazer de diferente, né, para você e para a sua criança. Eu trouxe aí para vocês
um questionáriozinho que faz algumas perguntas, 2 questionários, tá? Que eu quero fazer com vocês, se vocês ainda... É um questionário que diz teste a sua saúde financeira. Então, aí tem umas perguntinhas que eu quero que vocês respondam para mim, tá? Para vocês mesmos. O que você ganha por mês é suficiente para arcar com seus gastos? Essas perguntas vão te dar um perfil. Se você é uma pessoa que gosta de estar endividada, se você é uma pessoa equilibrada financeiramente, ou se você é um investidor. Qual é o seu perfil? É somente para isso, tá? Não estamos aqui para julgar nada. Então, você vai responder lá. O que você ganha por mês? Consegue pagar as contas e sobra 10%? É suficiente, mas não sobra nada, que é o equilibrado? Ou gasto todo o meu dinheiro e, às vezes, entra no cartão? Segundo, você tem conseguido pagar suas despesas em dia e à vista? Ou paga à vista, né? Alguns casos com desconto, quase sempre, ou sempre parcela. Qual é a realidade de vocês? Está aí na mesa de vocês, vamos pegar? Essa folhinha aqui, ó, que tem saúde financeira aí, que eu coloquei. Na página, na outro lado. Você realiza o seu orçamento financeiro mensal? Ou seja, faz periodicamente, compara o valor orçado, né, o realizado, ou somente registra, porque eu tenho clientes que chegam lá, né, e tem aquele monte de anotação que no final não serve para nada. Porque ele não sabe de onde. Ele fala, mas está aqui, doutora Silvia, eu ganho 7 mil e some os 7 mil. Mas quando a gente olha, ele não está vendo os detalhes. Então, como que você é? Você só registra? Ou não faz nem isso? Que tem muita gente aqui que não faz nem isso. Oh, não, eu ganho pouco. Ah, não precisa anotar nada não, fala desse jeito. Né? Outra pergunta, se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho, por quanto tempo você conseguiria manter seu padrão de vida? Gente, essa é a pergunta mais importante que você tem que fazer para você. Né? Você ia conseguir fazer tudo que você faz por 5 anos, 10 ou mais? Ia manter seu padrão de vida por até 1 ano ou 4 anos, ou não ia dar para nem alguns meses? Não me responde, marca aí. E quando você decide comprar alguma coisa, algum produto, você planeja, você parcela ou você compra e depois vê? O tal do plastic money. O que você faz? A resposta A vale 10 pontos. A resposta B, 5 pontos. E a resposta C vale 0. Soma aí. Aí você vai ver o que você tem aí, como é seu perfil. Se você botou mais respostas com a letra A, você tem um perfil de investidor. Se você colocou mais a letra B, você é uma pessoa equilibrada. Se você colocou C, você tem um perfil de uma pessoa que gosta de estar endividado. Mas, Silvia, minhas contas é tudo paga em dia? Não. Tem pessoas que não sabem viver sem bolão, sem consórcio. Por quê? Porque é uma maneira de se manter endividado. Então, você soma aí, ó. Se der mais respostas A, tá? Você tem um perfil de investidor. Tá? E uma outra coisa que eu descobri depois, quando eu trabalhava, e aí, pessoal, não conta para mim, hein? Pode arrancar essa folha aí. Tá? O que eu descobri também quando eu trabalhava, atendendo as famílias, que as crianças aqui, quando eles não têm ainda um testamento, que em inglês se chama will, o governo, por não ter ninguém responsável, ele, como ele é bonzinho, ele vai pegar essa criança e guardar. Vai para o que nós chamamos de foster home. Okay? Ele não está fazendo nada de errado, nada de mal. Mas você vai dizer, mas tem meu vizinho, tem minha melhor amiga, tem a minha mãe no Brasil. Mas você documentou? Como ele vai saber? E aí essa disputa, até você provar isso tudo, gente, leva meses. Tem casos que leva anos. E a criança fica lá. Ele não quer saber se vai estar, se tem avó, tio, todo mundo aqui. Não, o governo entende que se não tem nada documentado, quem vai ficar com essa criança? O governo não está errado, né? Só que aquilo ali também não deixa de ser um business.
Então, o que eu quero alertar vocês, que foi uma coisa que eu, quando fui estudar psicologia, a gente viu, existe muitas crianças que estão na disputa, e às vezes leva anos, e às vezes leva muito dinheiro, porque o familiar tem que ficar indo e vindo ou estando aqui. E são coisas que nós não estamos preparados. Então, o ideal é, a Ana vai falar com propriedade, ela vai falar de trust, é o quê? Fazer um will, colocar o dinheiro no lugar seguro, procurar maneiras de se organizar financeiramente. Não é somente o que entra e que sai, mas como que você organiza suas finanças. Como você organiza suas finanças de maneira tal que você possa fazer isso tudo planejado. Aí é o meu trabalho, ajudar você a se organizar, a fazer o que tem que ser feito. Porque, vamos lá, se você for fazer o will, tem umas perguntinhas aqui, sim ou não? Pega aí na coisa de vocês. Sim ou não? Essa não tem, né? Está em português. Sorry, Mary, está em português. Você já fez a declaração de visão de futuro para seu filho ou sua filha? Né? Você está preparado se, na sua ausência, o seu filho ser confiado a outra pessoa? Quem será a pessoa responsável, na sua ausência, para cuidar do seu filho? Quem será o guardião? Lembrando que, quando eu fiz a primeira vez isso, eu coloquei uma pessoa, a minha sogra, porque minha mãe já é falecida. Mas, gente, quando a pessoa foi me alertar, quando eu sentei para conversar, eu descobri que a minha sogra está na fila antes de eu, né? Tá ligado? Você está entendendo, né? Então, não vai, gente. Se a Ana precisar, não vai ser a minha sogra, porque ela está com a senha na mão. Tá bom? Então, não vai dar. Você tem que pensar na pessoa ou outra. Né? Buscou um advogado para fazer o testamento, porque vai precisar registrar, né, o que você tem para passar para o seu filho. E isso é muito importante. Né? Sabe onde, como vai ser guardado, protegido nesses ativos para o seu filho. Na sua ausência, como o seu filho vai ficar financeiramente. Não adianta deixar um prédio, que eu falo é deixar um elefante branco. Porque você vai deixar lá um prédio no Brasil e até que aquilo venda, que as coisas resolvam, a pessoa tem que comer, tem que fazer as coisas aqui. Então, tem que deixar dinheiro mesmo. Né? Como você vai fazer isso? Como é seu filho vai pagar o aluguel, vai pagar o mortgage, que seja, água, luz? Quem vai suprir essa necessidade do seu filho, gente? Isso daqui são perguntinhas para fazer a gente pensar em como que vai ser o futuro dos nossos filhos na nossa ausência. A gente não está aqui para falar, orando lá. Não, a gente está falando aqui de você ter uma proteção para o futuro. Né? Fazer algo pelo seu filho que você ainda não fez, ou por você mesmo. Porque a Ana estava comigo ali, que ela senta com mais de 15 pessoas na semana e de 3 a 5 pessoas está preparado para falar de finanças, de futuro. Isso é um número absurdo, de triste, né? Fala absurdamente triste. Porque quantos casos, eu vou falar e vocês... Quem aqui lê jornal brasileiro? Vê jornal brasileiro aqui. Daqui dos Estados Unidos. Quando sai uma notícia de morte, o que é a última linha que está lá? Alguém sabe? GoFund. E a pessoa, às vezes, tem que passar essa vergonha, desculpa falar, morto passando vergonha, a família passando necessidade, o pessoal no Brasil querendo ver o corpo da pessoa lá, e não pode porque não tem o recurso. Ou se fica doente, bora fazer feijoada. Eu como só feijoada vocês sabem, nesse dia. Né? Todo mundo faz feijoada. Ótima iniciativa, mas existem outras coisas melhores, não é? Então, eu estou aqui hoje para falar a vocês falar da minha experiência. A Ana precisou muito de mim, continua precisando muito de mim, mas eu vi que se eu tivesse preparado melhor a parte financeira, eu não tinha passado tanta tribulação, tantos problemas igual eu passei. Não precisava de sentar na frente com aquele homem, um assim em pé, e o outro lá na frente do computador, que só tirava a cabeça do computador para, tipo assim, confirmar o que estava falando comigo. Mais nada. Aquilo é desembaraçoso.
Sabe, você não ter essa reserva, ó, devolve lá meus 30 mil, que foi mais do que isso, devolve isso. Já. Você não está preparado para isso. Alguém está? Não está. Né? Muito menos que eu digo funeral. Ali ainda tinha gente parcelar, mas no funeral, não. Alguém vai ter que ficar carregando para você. Então, eu quero dizer a vocês, elas vão falar alternativas, coisas para vocês. Presta atenção, não enrola, não embroma, não procrastina, não sabota. São coisas que tem que se pensar, não é coisa que faz do dia para a noite, são coisas que você conversa, você entende, você pensa, você analisa, mas tem que ter um começo. Né? Fale para você mesmo, né, que você não pense em você nessa hora, pensa na sua criança. E, para encerrar, eu quero deixar aqui uma metodologia, que é dos 3 envelopes, que serve para adultos e crianças. Todo mundo tem envelope aí? A partir de hoje, quando você vê a sua criança do amigo, seu sobrinho, seu neto, não sei quem tem neto aqui, a gente... Oh, Denise, pode segurar aqui? A gente vai usar a seguinte metodologia. Sempre que der o dinheiro, dividir em 3 partes iguais. A primeira dele, tá, é para doar. Porque doar, ele diz de você participar, a sua participação social. Doar aqui, ó, na fundação, doar na igreja, doar para alguém que está necessitado. Então, a sua contribuição social você tem que dar, ensinar a sua criança. Gente, independente da idade. Eu devia ter trazido as fotos da Aninha. A Aninha tem 11 anos, ela dobra a roupa, ela guarda a vasilha, ela limpa a casa. Semana passada eu saí, disse que ela passou o veco na casa inteira. A criança faz aquilo que você ensina. A Aninha faz pizza, eu ponho os ingredientes, ela faz. A criança faz aquilo que você ensina. Então, ensina a sua criança a doar. O segundo envelope, está aí, gente, canetinha e envelope. Vamos fazer? Tá? Está aí para todo mundo. Envelope, canetinha. Então, o primeiro é give, doar. Sempre dê partes iguais. O segundo envelope, opa, não é esse não, esse é o último, esse aqui, é poupar. Né? Poupar. A criança tem que ver o dinheiro, tem que tocar o dinheiro, tem que sentir o dinheiro. Então, nesse envelope do poupar, ele tem que ter nota de 1, de 5, de 10, de 50, de 20, de 100. Aí encheu, vai abrir uma conta de investimento. Mas a criança tem que ver. E o porquinho? A mesma coisa, são 3 porquinhos. Tá? 3 porquinhos, porque tem as moedinhas também, certo? E o terceiro, afinal de contas, a criança quer um brinquedo novo, ela quer uma roupa nova, ela quer um tênis novo. Eu não digo telefone, desculpa, eu só conto telefone até 12 anos. I'm sorry. Eu sei as consequências de telefone para criança quando é novo, então eu não recomendo. Então, o que for. Mas essa metodologia, ela é milenar, funciona, e se você quer ter o seu filho, uma criança, ter um filho próspero, é só usar essa metodologia, porque ela funciona, porque não se torna pessoa imediatista, como muitos que vocês veem, vão na loja aí, quando você vai no supermercado comprar e você leva $100, se passa de $100, você fica com o coração como lá no caixa? Ai, que vergonha, tem que devolver, ai, que chato. É ou não é? E se está com cartão, alguém pensa nisso? Ah, passa um pouquinho, para lá. Não é assim? Não tem emoção, o dinheiro tem emoção. Então, tem um vídeo que eu gosto de mostrar nas minhas palestras, que é um cara no Brasil, ele foi na rua, a gente pegar uma televisão quase desse tamanho. Sabe por quê? Porque não sabe esperar. Entregar em casa. Imediatismo. E eu não conheço o cara, mas eu posso quase dar 100% de certeza a vocês que ele não tinha dinheiro também para comprar a televisão que ele comprou parcelado. É pela atitude dele, de não conseguir esperar chegar a televisão em casa. E o vídeo mostra ele, o amigo dele dirigindo a moto lá no Brasil, com aquela televisão enorme. Imediatista. Muitos de nós somos assim. Nós, muitas vezes, somos assim. Queremos as coisas para ontem. Então, se você usar essa metodologia, eu tenho certeza que você vai salvar o seu filho, independente de qual especialidade que ele tenha. Independente, ele pode aprender tudo aquilo que você ensinar. Tá bom? Obrigada mais uma vez.
coloquei uma folhinha aí que tem outras perguntas. Se você quiser preencher e tiver dúvida, eu vou passar e pego com vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Silvia, mais uma vez colaborando com a gente, dando informações e nos ajudando. Gente, vamos fazer diferente dessa vez. Nós vamos fazer duas palestrantes, a gente faz um break para a gente ir no banheiro, tomar um cafezinho, tá? A gente aí, nesse break, a gente aproveita para fazer umas brincadeirinhas de uns sorteios, para poder a gente não ficar muito demorada, porque tendo 4 breaks, eu acho que demora bastante, fica muito cansativo. Então, agora, eu vou passar para a Ana dividir a experiência dela, e após a Ana falar, a gente vai dar um breakzinho, e aí a Mary e a Valesca vão falar para a gente, tá bom? Obrigada, Ana. Tá todo mundo me ouvindo? Tá funcionando melhor o microfone? Ok, meu nome é Ana Paula Coelho e eu sou representante da New York Life e sou uma mãe muito especial. Tenho um Enzo de 7 anos e que é o melhor presente que eu tenho nessa terra. Por ele, com ele, eu vou até o fim. Eu acho que qualquer um dos pais aqui vão pelos seus filhos, né? Então, para começar a minha palestra, a Síbia sentando aqui, falando sobre a vida, cada um de nós temos uma história. E cada um tem sua história no seu nível, de maneira diferente. A minha história, só para começar, o motivo que eu me interessei tanto para finanças com crianças especiais, foi porque, como não sei o caso de cada um de vocês aqui, mas eu fiquei grávida muito jovem, eu fiquei grávida com 27, e na minha primeira ultrassom eu já fiquei sabendo que o meu filho iria nascer com Down. Então, automaticamente, meu marido e eu pensamos, e agora? O que a gente vai fazer? Porque tem pais que sabem, na hora que o filho nasce, ou na meada dos 9 meses de gravidez. E foi bem difícil pra gente, porque a gente teve todos esses challenges que os médicos têm, de não querer, não parar e tal. E eu me senti o quê? Sozinha, desamparada, sem ninguém por perto, porque o meu convívio de pessoas era um típico kids. E como eu gostaria de ter um up and down family naquela época, há muitos anos atrás, não muitos anos, há 7 anos atrás. Então, eu tive que fazer o quê? Parar a minha vida de trabalho e focalizar no meu filho. Só que a vida, ela geralmente não me dá um break, eu falo. E tive o Enzo nasceu, graças a Deus, super saudável, uma criança maravilhosa. Só que quando o Enzo fez 9 meses de vida, numa segunda-feira, 12 de dezembro de 2011, desculpa. Meio-dia, liguei pro papai, o papai não atendia o telefone. E eu, como eu já tinha saído do trabalho, estava na minha casa, não era normal meu marido na época não atender o telefone. E eu fiquei preocupada, pegava o telefone, ligava. E decidi sair de casa naquele dia e falar, vou sair fazer um play date com o vizinho. E infelizmente eu não estava em casa quando o policial bateu na minha porta. E então continuei ligando, falei, vou pra casa, eu tô super preocupada. Só que para resumir, porque a história é muito longa, eu recebi uma ligação 9 horas da noite do doctor do Mass General Hospital dizendo, a senhora é esposa, na época do Fabiano e tal, e eu falei, sou eu mesma, a senhora venha agora pro hospital, porque se ele tiver muito é 4 horas de vida. Eu, what? Como assim? Ele falou que ele teve um acidente de carro massivo e infelizmente ele não vai sobreviver. Ele deu brain injury e só pra ajudar, isso foi tudo no telefone, assim, cold call mesmo, tudo no telefone comigo. O cérebro dele misturou como se fosse um egg, shake um egg.
E eu automaticamente, naquela época, só dona de casa, entrei no meu carro, dirigindo, altas horas da noite com meu filho, e fui pro Mass General Hospital. Chegando lá, eu sabia que a minha história e o meu trabalho pela vida dele não parava por ali, porque estava bem difícil. Resumindo a história, ficamos no hospital por 3 anos. Eu fiquei com meu marido 3 anos no hospital. Ele ficou em vegetative state for 3 years, 3 anos. Ele foi enterrado no Brasil, mas eu tive esses 3 anos um aprendizado que temos que planejar. Porque naquela época que eu estava, eu tinha 28 anos, saudável. Marido era da Força Aérea, saudável. Filho, não, tá tudo sob controle, tá tudo certo, tá todo mundo saudável, vamos aqui, vamos ali. Mas infelizmente a gente teve uma fatalidade na nossa família, que não é pregando morte no lar de ninguém, mas pode acontecer. E eu não tinha nada preparado, gente. Eu não tinha um seguro de vida. Todo o dinheiro que a gente tinha era para investir no Brasil. Uns 10 anos atrás, os brasileiros aqui tinha muito isso, né? Trabalhava muito, mandava tudo para o Brasil, não ficava aqui. Eu era um deles. E eu entrei naquele momento de que eu dependia das pessoas. Eu dependia das pessoas para levarem cesta básica na minha casa. Eu dependia das pessoas para ficar com meu filho. O Enzo ficou na mão de todo mundo. Quando nós chegamos aqui, a gente estava falando sobre filho, sobre ficar apegado com o filho. Eu não tive escolha. O Enzo, ele teve que ir. Ele ficava na casa de uma amiga hoje. Ele ficava na casa de outra amiga amanhã. De uma tia, de uma prima. Porque eu tinha que ficar no hospital com o pai. Então, nessa parte todinha, eu tive um aprendizado de que eu tinha que buscar de fazer a diferença. Eu tinha que buscar algo para minha casa, para minha família, porque nesse momento eu não era só a mãe. Eu era a mãe, eu era o pai. Eu falo que eu sou a Uber driver, sou a psicóloga, eu sou a dentista, eu sou a cabeleireira, porque eu tive que aprender a cortar o cabelo do Enzo. Eu sou tudo, porque ele só tem a mim. Então, foi nessa época de muito transtorno, eu sentei com um agente, um financial planner, e falei, eu preciso de organizar a minha vida. Eu estou jovem, mas da mesma maneira que aconteceu com o meu marido, pode acontecer comigo. E a última coisa que eu quero é deixar o meu filho desamparado. Eu queria, assim, que todos os pais que estão aqui colocassem na mente uma coisa. Se eu não estiver aqui amanhã, o que vai acontecer? A gente não quer pensar. É doloroso pensar. Me perdoe por estar, assim, interferindo nesse momento. Mas pense, gente. Pense, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o que eu fiz? Eu sentei com essa pessoa, fiz todo o meu planejamento com meu filho, há 7 anos. Abri meu seguro de vida, coloquei o meu filho como meu beneficiário, fiz da maneira correta, porque todo mundo sentado aqui sabe que quem tem filho disabled aqui no país, não pode ter dinheiro, não mais do que $2.000 no nome deles. Porque se você tiver mais do que $2.000, você perde todo o Medicare. E essa história da CIBA de devolver do IRS, que chama-se SSI, comigo foi diferente, eles tiraram da minha conta do banco. Porque é o seguinte, eu recebi o SSI do Enzo, que é um benefício que a gente tem, por 6 meses, eu acho. Aí eu parei, porque foi quando eu vendi todos os bens, tudo que a gente tinha, porque eu não sabia continuar trabalhando com as coisas do marido. E eu lembro que, acho que foi 5.800. Quando, pelo seu social, que ele sabe que você mudou de level de income, automaticamente eu recebi uma carta, um mês depois, 5.800 na minha conta. Right away. Se você tiver esse dinheiro na sua conta, eles tiram. Eles te mandam a informação e tiram seu dinheiro da sua conta. Então, eu tive que pagar advogado para brigar pelo dinheiro que eu não soube na época. Que a Silvia falou, as pessoas, vamos receber ajuda aqui, vamos procurar ajuda ali, vamos ali. Você não se informa das regras direitinho. E eu estava tão cega, não cega. Eu estava precisando de ajuda. Eu precisava de ajuda naquela época. Eu não tinha nada. Então, o SSI foi uma maneira de ajudar o meu income monthly. Então, resumindo um pouco mais a história, porque é tão longa, passou-se o tempo e o mesmo agente que fez todo o meu planejamento financeiro me convidou para trabalhar junto com eles, que foi um agente da New York Life. Sentaram comigo e falou, Ana Paula, eu vejo você como uma mãe de filho especial e vejo que na comunidade não tem. Não tem pessoas para sentar com uma família, falar sobre um trust, falar sobre um third party trust,
falar sobre um Able Account. Não sei se vocês já ouviram falar do Able Account. Sabe o que é? A doutora vai estar explicando melhor. You're going to explain more about the Able Account. Isso é uma coisa super importante. Não vem da minha companhia, vem de outra companhia. Mas o meu processo aqui é ajudar e informar todos, né, os pais. E eu queria deixar aqui uma coisa que eu aprendi trabalhando, né, com Financial Planning. É o ABCD do Trust. A, tá em inglês, né? Avoid Probate. Se o pai e a mãe falecer hoje e deixar um filho aqui, é uma história super longa. Eu tive que procurar Help Proxy, ir pro Probate procurar Help Proxy. Eu tive que ir pro Probate procurar Guardian. Eu tive que procurar tudo em juiz, porque automaticamente aqui funciona tudo on writing, tudo escrito. Então não adiantava nada verbal. Não, eu sou a mãe. Não, eu sou a esposa. Não é, tem que ser tudo organizado. A outra coisa é que o B da minha lição, o B é o beneficiary. A partir do momento que você não está mais aqui, você quer deixar para o seu filho, ele é seu beneficiário. Debaixo de um trust, com certeza. Não adianta também você falar que vai deixar o carro, a casa, 100 mil, 200 mil, porque o seu filho não vai poder ter. Ele não vai poder ter porque o governo não vai tomar. O C que eu coloco é capacity. Incapacity, like, você... Planejamento para pessoa que não é capacitada. Eles não são capazes de falar, eu quero um carro quando eu fizer 18, eu quero ir para o college. Não, mãe, eu não quero ficar em casa vendo televisão no sofá. Então a gente tem que planejar por eles. Eu penso assim porque eu já planejei para o meu filho. Eu falo que se o Enzo chegar a um certo ponto e falar, mãe, eu não quero morar com a senhora. Eu já sou um homem formado, eu quero ser independente. A minha mentalidade é, wait a minute, ele vai ter que precisar de alguém para cuidar dele. Mas se ele quer ter o próximo espaço dele, por que não planejar algo assim? Então é uma coisa que a gente tem que pensar se os nossos filhos forem capazes de morar sozinho ou de ter algo para eles, né? A última que eu coloco é a D. Infelizmente, aqui é o único país que nosso país fala que morto não paga conta, né? Aqui nos Estados Unidos, morto paga conta. Se você morrer e tiver taxes, federal taxes vai tirar. Não adianta. Se você tem uma casa e você falece amanhã e tem imposto para pagar, eles não estão nem aí. Se você está morto ou se você está vivo, você tem que pagar taxas. E quando você faz o trust para o seu filho, é tax free. Automaticamente você organiza dessa forma, não tem que pagar taxas. Bom, a outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre 3 coisas que eu fiz e super recomendo todo mundo a fazer. Seguro de vida. É a maneira que todo mundo tem como pagar, que não é tão caro. Se você se organizar e planejar, você pode fazer. Segunda coisa, colocar o seu beneficiário, que são os nossos filhos especiais, em um trust third party, gente. Porque um trust normal é um trust onde você tira o dinheiro só para usar com o filho no que ele necessita. Sorry, tá falando demais. Mas eu vou explicar qualquer coisa, você fala de novo. E esse trust é só para o uso do seu filho. Se o seu filho falece, o governo coleta o dinheiro que sobrou nesse trust, porque é o dinheiro que você está devendo do Medicare, do uso que a gente usa do seguro de saúde, todos os helps que a gente tem de olho intervente, essas coisas assim. O segundo ponto é um trust customizado. Quando você vai fazer um trust para o seu filho, senta com o seu lawyer e fala, eu quero um trust para o meu filho aqui. Esse dinheiro eu quero que compre um iPad, exemplo. Eu quero que o meu filho vá para a escola cristã. Eu quero que o meu filho deixa tudo organizado da maneira que você quer para o seu filho. Não só faz um trust é um nome com letra, números. Não só faça isso. Porque tem lawyers que sentam e faz só o tipo básico eu chamo de copy and paste. Já tem você vai no Google, acha, blá blá blá, copy and paste. Então pede para customizar. Porque cada criança é diferente, o meu é diferente, o dela é diferente, customiza para a criança. E outra coisa que eu super indico, tenha um trustee de confiança. Por exemplo, eu sou a trustee do meu filho. Só que, se eu falecer amanhã, tem que ter outra pessoa. Tem que ter um third, tem que ter um second, tem que ter um third. Porque eu penso assim,
Quando você faz um testamento, você nomeia a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, porque tem que ter um level ali até o seu filho estar amparado. Porque como a Silvia diz, tem um que está na fila primeiro que o outro, né? Mas nunca se sabe. Então, tem alguém de confiança que se amanhã Deus o guarde, acontecer alguma coisa com você ou com o seu marido, entendeu? O seu filho não vai estar desamparado, porque realmente aqui eles não pensam duas vezes em colocar os nossos filhos em foster care, em foster home até achar. Eu, como mãe, eu não consigo nem pensar. Eu sinceramente, assim, quando falo que meu filho pode estar morando na casa de pessoas que não sabem o que é amar uma criança especial, ou o que é amar uma criança que não é deles, porque eu falo que é amor convivência, e eu sou literalmente louca pelo meu filho. Então, só de pensar, eu falo, não, tem que ser alguém que o sangue corre na veia, se não puder correr na veia, alguém que eu vou olhar para ele e falar assim, olha aqui bem para mim, estou te nomeando como meu trustee, você vai ter que prometer para mim, se acontecer alguma coisa para mim, comigo, você vai cuidar do meu filho. Eu fiz isso com meus irmãos, com minhas irmãs, tipo, eu peguei eles mesmo para, se acontecer alguma coisa comigo, vocês são responsáveis. A gente até brinca e fala que volta para puxar o pé se não cuidar, mas é uma brincadeira, né? Então, praticamente é isso que eu anotei para estar falando com vocês. Meu trabalho é sentar com os pais, informar, ver o que cada um quer fazer, porque nós temos que cuidar, cobrir e se informar, gente. A doutora vai falar um pouco mais sobre a Able Account. É uma conta onde não tem taxas, mas você tem limite. E esse Able Account é uma conta que, se a criança falecer, o governo também toma, que você colocou lá. É uma conta que não pode passar de 100 mil, se você for juntar durante todos os anos, porque você perde todos os benefícios do governo. E que mais? Você não pode ter nada no nome da criança acima de $2.000. Por exemplo, esse Able Account ela é muito usada para adultos que trabalham. Eu fiz isso com um cliente que trabalha no Stop and Shop, ele já tem 40 anos, um rapaz, um senhor. E ele recebe o salário dele mensalmente. Então, esse Able Account é uma conta bancária que não coloca dinheiro no banco regular para os nossos filhos, porque é mistake. $2.000 você colocar lá, amanhã você não tem mais seguro de saúde. Não façam isso. Então, aí o que faz? Colocou para ele lá, fazendo essa conta, que na verdade não é através da minha companhia. Essa Able Account foi através da Fidelity, estou até fazendo propaganda para eles, mas eles foi, então eu acho importante, e acho que a importância aqui é informar todo mundo, mas é um veículo a mais para se ter. É lógico que o trust é importante porque você pode colocar o quanto você quiser, pode deixar herança, pode deixar imóveis, pode deixar carro, casa, herança, o que você achar que deve ser. Mas esse Able Account é só dinheiro mesmo. E o dinheiro do Able Account só pode ser usado para comida, brincadeiras, tipo eletrônicos, não pode ser usado para aluguel. Não pode usar para aluguel, porque o aluguel vem do SSI. Então tem várias coisinhas que a gente tem que estar buscando e aprendendo, porque talvez você faz uma coisa, você não se informa, você pode prejudicar amanhã. Então tem vários caminhos, mas esses caminhos têm os seus branches, têm os seus galhos que você tem que procurar, senão vai prejudicar cada família, entendeu? Porque tem família com low income, middle income, high income, então cada pacote, né, cada um tem que sentar e conversar e saber qual é o melhor para ele. E eu vou estar sentada aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e para dividir um pouquinho mais com vocês mesmo. A minha história de vida assim foi bem sofrida, mas eu aprendi. Eu aprendi a ser mãe, a ser pai, a ser tudo que meu filho precisa. E só para alegrar o Nils, casei 2 semanas atrás, então não sou mais viúva, né? Just got married. Então, achei uma pessoa excelente, graças a Deus, né? Para ajudar a cuidar do Enzo. E a vida continua, gente. A vida literalmente, ela pode te jogar no chão, mas você levanta. E quando você levanta, a gente levanta mais forte. Eu falo que cada mãe que eu sinto que tem um filho especial, é uma força que a gente tem de lutar, de brigar por eles. Eu falo mesmo, eu sou uma leoa e brigo pelo Enzo, eu sei que todo mundo aqui briga pelos seus. E meu papel aqui é ajudar a informar. O que eu puder ajudar para cada um de vocês, sem nenhum problema, eu estarei aqui, tá bom? Obrigada pelo tempo de vocês e vamos A gente faz pose porque depois você raspa. Obrigada. Obrigada, Ana, mais uma
uma vez. Então, vamos fazer assim, vamos dar um breakzinho. E eu queria pedir ao pessoal que está online aí, que dá um tempinho para a gente, uns 15 minutinhos, e a gente vai voltar de novo no live, tá bom? Então, nesse intervalo, se vocês quiserem tomar uma água, um cafezinho, fiquem à vontade, tá? E a gente vai fazer a brincadeira do sorteio. Nós vamos fazer... E vou dar um aviso. Podem partir o bolo, tá? Aqui da outra palestra, ninguém partiu o bolo, porque ficaram com dó. Ficaram com dó. Ninguém vai querer cortar. Ficaram com dó. Pode Pode cortar. A outra palestra não tava nem.